Olá, que bom que estamos juntos novamente, ficamos felizes com sua participação no nosso programa anterior. Você comentou, você enviou pedidos de oração, você fez perguntas e a nossa equipe está aí preparada para interagir com você. Estamos orando por você e pelos pedidos que você nos enviou. Aproveito para lhe perguntar como é que está sendo o seu tempo de quarentena nessa época de coronavírus. O nosso propósito é oferecer a você um cantinho de paz nesses minutos que passamos juntos nesses dias, para que possamos ter paz, tranquilidade, para enfrentar os desafios de dias tão diferentes como esses que estamos vivendo, resultante dessa pandemia mundial. Mas nós esperamos mais do que isso. Em vez de falar na pandemia, nós queremos falar em coisas que possam nos deixar ânimo, entusiasmo, tranquilos e preparados para enfrentar aquilo que está pela frente, seja o que for. Meu nome é Hélio Carnassale, eu sou o pastor Hélio e vamos estar juntos nesses próximos minutos, trabalhando em temas baseados neste livro, Eventos Finais, da autoria de Ellen White. Hoje nós vamos ver o segundo capítulo, não sei se você tem o seu livro, mas seria muito interessante você buscar o seu material, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários, porque hoje vamos trabalhar em cima do capítulo 2. Mas antes de começarmos, quero convidar você para onde você estiver aí, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Oremos. Pai querido, nós pedimos a tua bênção para a nossa transmissão. Que possamos, ao abrir a Bíblia e ao abrir este livro, Eventos Finais, ter uma compreensão mais clara dos últimos acontecimentos da história deste mundo e sermos motivados a buscar preparo para enfrentar esses dias. Abençoa os nossos amigos que nos acompanham nessa transmissão, os seus motivos de oração, as pessoas por quem eles estão orando e pedindo oração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar com um texto da Bíblia, do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nós lemos o seguinte: Ora, disse Jesus, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muito bem, esse é um texto clássico do Senhor Jesus, registrado pelo evangelista Lucas. E uma pergunta intrigante e sempre muito oportuna para esses dias de pandemia. Será que essa crise do coronavírus é um sinal do fim do mundo? Tem muita gente dizendo que é. Outros não acreditam assim. O que será que a Bíblia e o que será que essa autora tão apreciada pelos adventistas e por seus amigos, Ellen White, tem a nos dizer a esse respeito? Os sinais de que Cristo voltará em breve é o tema. Sinais de que Cristo voltará em breve é o tema do segundo capítulo do Eventos Finais. E nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre isto. Olha que interessante, ela abre esse capítulo com uma declaração feita em 1899, onde ela escreveu o seguinte: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda de Cristo. Todo o capítulo 24 de Mateus, então ela chamando a atenção para a Bíblia, como mencionei numa transmissão anterior, todo o capítulo de Mateus 24 é uma profecia a respeito dos acontecimentos que vão anteceder, vão preceder a volta de Jesus e também a destruição de Jerusalém. Especialmente estes acontecimentos da destruição de Jerusalém que ocorreram no primeiro século, cerca do ano 70, eles são usados para representar a última grande destruição do mundo. Segundo Cristo, ele nos deixou uma informação muitíssimo preciosa. Segundo ele, registrado em Mateus 24, 29, no final da grande perseguição, da grande dominação conhecida como a época da supremacia papal, que foi do ano 538 ao ano de 1798, o sol se escureceria, a lua não daria sua luz e em seguida as estrelas cairiam do céu.
E ele acrescentou ainda com as seguintes palavras: aprendam a lição da figueira. Está lá em Mateus 24, 32 e 33. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo às portas. Olha que indicação preciosa Jesus nos deu. Ele fala de um período de perseguição, de intolerância religiosa, onde não havia liberdade religiosa, aqueles que discordavam do regime orientado pela orientação papal, eles seriam, sem dúvida nenhuma, um indicador de que quando este tempo terminasse, surgiriam sinais nos grandes luminares do nosso planeta. E isto tudo já aconteceu. E Jesus, então, agora nos diz, saibam que quando isto acontecer, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, coisas que já ficaram para trás, que já ocorreram no século XIX, é porque estamos perto. Um outro indicador muito precioso, importantíssimo, para sinalizar a nossa proximidade com a volta de Cristo, é o surgimento de falsos profetas. Você conhece algum falso profeta? Você consegue identificar algum falso profeta? Você acha que eles realmente existem? Olha que coisa interessante. Lá nos dias da destruição de Jerusalém, Jesus afirmou que o momento para sair de Jerusalém era quando a cidade fosse cercada. Mas parece uma sugestão incoerente. Como é que eu vou sair da cidade quando ela estiver cercada? Mas esse era o sinal, porque o cerco se instalou e pouco depois o cerco se levantou. Era um momento para os cristãos e aqueles que crescem nas palavras de Jesus deixassem a cidade. Da mesma forma, Jesus deixou vários ensinamentos, sinais que nos mostram quando devemos agir e de que forma. Aqueles que não acreditaram no sinal que Cristo havia deixado, seguiram outros profetas que levaram o povo para o deserto, levaram o povo para as montanhas, e essa gente acabou morrendo nesses lugares. Encontraremos em todas as partes, ela menciona isso em 1894, falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificadas, porém preguemos a palavra, não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Essa é sempre uma orientação segura que Ellen White nos dá. Irmos para a palavra de Deus, ouvirmos a palavra, ela nunca contraria a palavra de Deus, ela sempre chama atenção. Um dos indicadores muito importantes para reconhecermos se um profeta é falso ou não, é saber se ele está falando segundo a palavra de Deus. É se ele está em acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto de profetas, dom de profecia, sonhos, visões? Faça a sua pergunta, questione, envie para nós. A nossa equipe vai estar aí pronta para interagir com você. Uma coisa que Ellen também coloca neste segundo capítulo, ela menciona o crescimento da perversidade, da maldade do coração e da crueldade dos seres humanos. Ela mencionou em 1903 que a crueldade dos seres humanos alcançará uma magnitude de tal forma que elas vão permitir, por tamanha crescimento da maldade, que Deus revele toda a sua majestade. Muito em breve, ela diz, a impiedade do mundo terá alcançado o seu limite, como nos tempos de Noé, que necessitou uma intervenção direta de Deus, e então Deus derramará os seus juízos. Ela continua dizendo agora em 1907, os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes, violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Vejam, estes acontecimentos que estão aos nossos olhos, guerras, fome, pestes, epidemias, eles não são acontecimentos que determinam o fim do mundo, mas eles são acontecimentos que nos mostram que o fim está próximo. Essa é a questão que muita gente não entende. Por isso que nós não devemos correr para o alarmismo, para o sensacionalismo, não devemos correr para o catastrofismo, mas estes acontecimentos todos, inclusive essa pandemia, que tomou a proporção que
nós estamos vendo aí, já muitos não aguentam mais ouvir falar a respeito desse assunto. São indicadores de que algo maior está para acontecer. Existe um sinal maior do que todos os outros que poucas pessoas têm comentado sobre ele nesses dias. Só se fala em peste, epidemia e desgraça. E esse sinal foi o próprio Cristo que nos deixou. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 14 nos diz que este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. E então virá o fim, testemunha a todas as pessoas. Estamos falando tanto em pandemia, tanto em desgraça, doença, vírus, bactérias, e esquecemos de falar na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho a todo mundo, este sim é um indicador de que estamos ainda mais perto do fim do que as pandemias e as epidemias. Olha que texto, que declaração interessante ela fez em 1891. Deus não tem impedido os poderes das trevas levarem avante a sua obra ímpia de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente, escreveu ela, é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica também sujeito a epidemias. Olha que coisa interessante. Estas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus. Veja, isto ainda não é a manifestação plena do juízo de Deus, mas ela menciona aqui como gotas do juízo de Deus, ou seja, são acontecimentos que são prévios a maiores acontecimentos que virão no futuro, que estão ocorrendo para chamar nossa atenção para estes grandes acontecimentos que ainda vão tomar lugar. Mencionei na transmissão passada o que ainda está por vir. Nós não temos sequer imaginação, ideia do que vai acontecer. Se você acha que tem alguém, algum amigo seu que não está entendendo bem o que está acontecendo, que tem dúvida a respeito do significado dessa pandemia, compartilha com ele o nosso link para que ele possa entender um pouco melhor, à luz das Escrituras Sagradas, o que está acontecendo. Envie para nós a sua participação, faça a sua pergunta, envie o seu pedido de oração. Nossa equipe quer interagir com você, nós queremos orar por você e queremos que todos, você, seus amigos e nós, tenhamos acesso e clareza daquilo que está acontecendo. Olha o que mais ela diz. A fome. Você percebeu que parece que não ocorre nenhum outro tipo de desgraça no mundo? Ninguém mais fala nos conflitos políticos, nas guerras, na fome que mata muito mais que o coronavírus. Ela menciona a fome aumentará. Olha o que mais ela diz. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas olha que palavra interessante. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Deus ainda não permitiu que Satanás mostre toda a sua face maldosa. Deus ainda está impedindo e segurando isso por misericórdia e amor dos seres humanos. Em 1902, ela escreveu algo que fala assim muito forte ao meu coração. E espero que fale ao seu coração também. Deus tem um propósito. Olha a expressão que ela usa, que é exatamente a compreensão bíblica do assunto. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Ele não envia as calamidades. Ou você acha que Deus envia as calamidades? Deus não envia as calamidades, mas Ele permite que elas aconteçam, porque Satanás tem o domínio deste mundo. Ele conquistou esse direito, Deus não pode impedi-lo. É a forma humana que nós nos referimos a isso. Claro que Ele tem poder para todas as coisas, mas Ele não pode, dentro do plano divino, impedir a atuação do mal, a menos naquele tempo onde o mal tomará toda a sua forma, alcançará a sua plenitude, então Deus vai fazer a sua intervenção final. Elas constituem as calamidades, um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Deus usa estas coisas que estão acontecendo para falar conosco. Você ficou impressionado com essa pandemia? Você ficou chocado com o que está acontecendo? Você ficou com medo? Você está assustado com isso? Olha que coisa interessante. Não dê lugar ao medo, ao susto, ao temor, mas dê lugar a uma reflexão do seu coração. Pense na sua vida espiritual, na sua vida social, nos seus relacionamentos. Tem alguma coisa que você
poderia ajustar, fazer melhor, seu relacionamento com Deus poderia ser aprofundado por meio das atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas o que Ele realmente e claramente revela em Sua palavra. Estas coisas que estão acontecendo são um convite, um chamado nosso para a palavra de Deus. É isso que Deus deseja que aconteça conosco, que nós nos voltemos para a palavra de Deus e possamos permitir que a palavra de Deus seja nosso guia e a nossa orientação. Um aspecto muito relevante é que o mundo, escreveu ela em 1889, o mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Que coisa impressionante! Os adventistas estudaram recentemente, nas lições da escola sabatina, o livro de Daniel. E uma mensagem que ficou clara desde o primeiro capítulo até o capítulo 12 de Daniel é o destaque de que Deus está no comando da marcha e contramarcha dos acontecimentos deste mundo. E nós não podemos duvidar disso. Pode parecer que as coisas estão sem um rumo. Não. É clara e certa a palavra de Deus. Deus está no comando e no seu tempo Ele fará as devidas intervenções. Na grande obra do fim dos tempos, diz ela, em 1902, nos defrontaremos com situações espantosas, com as quais não sabemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando e que a mão divina está ao leme e fará cumprir os seus desígnios. Tem coisas na sua vida que você não consegue explicar? Há acontecimentos nessa pandemia toda e todos os seus desdobramentos que nós consideramos espantosas demais e que não estamos conseguindo lidar com elas? Quanta gente está vítima desta pandemia, perdendo o seu emprego, tendo ameaçado o seu sustento, ameaçado a sua saúde. Muitas famílias estão se desintegrando, por incrível que pareça. O momento que deveria ser de unidade familiar tem resultado na desintegração da família. Será que nós estamos sabendo lidar com todas estas coisas? Não nos esqueçamos, queridos amigos, que os três poderes do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando e que a mão divina está ao leme e que Deus fará cumprir os seus desígnios. Que todas estas coisas possam levar os nossos pensamentos a Deus. Possamos nos voltar para a Sua palavra e buscar na Sua palavra claras respostas do que está acontecendo. Se você tem o livro Eventos Finais, nossa motivação é que você possa ler e reler este livro. Se você não tem acesso ao livro físico, busque acesso a este site que estamos publicando agora, onde você poderá ler no seu computador esta mensagem ou então baixar um aplicativo no seu celular, onde você poderá acompanhar. Tanto o site quanto o aplicativo estão aqui na nossa tela para que você possa ter acesso à leitura, ler o capítulo na íntegra que nós hoje refletimos. Para fecharmos este capítulo, lembramos das palavras iniciais que eu li no livro do Evangelho de Lucas. Quando estas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim do fim, mas nós estamos próximos desse momento. Todas estas coisas que estão acontecendo, falsos profetas, fome, epidemias, desgraças, guerras, desentendimentos políticos entre as nações, desentendimentos familiares, todas estas coisas, elas sempre aconteceram e continuam acontecendo. Elas crescem na sua intensidade e nos apontam cada dia mais que nós estamos perto do fim, do tempo do fim. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter plena confiança de que Deus está ao leme e pode nos abençoar, e vamos pedir essa bênção agora em oração. Curve sua fronte, vamos orar. Pai querido, oramos no encerramento desta transmissão, pedindo que o Senhor esteja com cada um de nós e nos abençoe. Abençoe os nossos amigos,
os membros de nossa igreja, os amigos da nossa igreja, as pessoas por quem eles pedem oração, por eles mesmos, suas dúvidas, angústias, incertezas. Acalma, Senhor, o coração destes nossos queridos. Dá-nos a alegria de nos voltarmos para a palavra de Deus e mediante a sua palavra, Pai, mediante a sua palavra, Pai, nós possamos estar fundamentados e preparados para lidar com estas crises tão espantosas que muitas vezes nós não temos respostas. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amigo, um grande abraço, fique na bênção e na paz do Senhor e nos vemos amanhã para mais um capítulo do livro Eventos Finais. Um grande abraço e até lá.